No último vídeo, pessoal, que vocês conferiram aqui no Portal Aeroflap, o primeiro vídeo sobre o Boeing 787 da Latam, que está novo na frota, vocês conferiram um pouco mais sobre as características da aeronave, um pouco da história e o que ela é para a Latam, o que ela vai acrescentar. Você pode ver esse vídeo conferindo aqui. E hoje, pessoal, nós estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e nós vamos até a Manaus com o Boeing 787 da Latam Brasil. Antes de voar no Boeing 787, pessoal, é importante relatar para vocês alguma das tecnologias que aprimoram o conforto a bordo do passageiro. Quando a gente estiver lá dentro, isso vai ser muito útil para entender algumas situações e ocasiões que a aeronave pode, vamos dizer assim, fornecer de conforto para a gente. A sua fuselagem é um dos primeiros aviões produzidos com material composto em abundância. 50% da fuselagem é feito com material composto, 20% do avião é feito com alumínio e 10% da aeronave é feito com aço. Em outros aviões, como o Boeing 777, ele tem uma fuselagem composta de 12% de materiais compostos, fuselagem, asa, estrutura como um todo do avião, e 50% de alumínio. O material composto, pessoal, ele é capaz de suportar maiores forças, maiores trações, compressões, e por isso a aeronave ela consegue ter uma pressurização maior a bordo, em comparação com a pressão externa da aeronave. Em outras aeronaves comuns que tem aí, 767, por exemplo, a gente tem uma altitude média na cabine de 2.400 metros. Nesse avião que está aqui atrás de mim, a gente tem uma altitude muito mais baixa, de 1.800 metros. Isso diminui bastante o jet lag e o desconforto a bordo. Ao mesmo tempo, pela fuselagem ter material composto em abundância, ela pode ter uma umidade maior a bordo para os passageiros. Normalmente, nos voos comuns que a gente voa de 737 a 320, a umidade do ar dentro do voo, na hora do voo, é de 4 a 5%. É muito, muito baixo. É realmente clima desértico. E aqui nessa aeronave a gente pode ter uma umidade de até 20% enquanto estamos voando com ela. Além disso, os novos motores do 787, nesse caso da Latam, que ela usa os motores da Rolls-Royce, conseguem ser até 60% mais silenciosos. Algumas pessoas dizem que o GNX, a versão do 787 com GNX, é mais silencioso do que o motor Rolls-Royce. Além disso, nós temos as janelas 30% maiores, que quem tem claustrofobia, né, imagina que deve ser muito melhor. Para quem gosta de viajar na janelinha como eu, é bem melhor também, porque consegue ter um campo de visão muito melhor do que em outras aeronaves como o Boeing 767, que é essa aeronave substituta. Com menor barulho a bordo, vocês devem imaginar que é melhor para o ouvido. Além disso, a altitude menor também é melhor para o ouvido, não fica dilatando, não fica estourando o ouvido. E juntamente com a questão do áudio, do barulho, do som do motor que não é tão alto, também é melhor porque você consegue dormir e não fica surdo ao longo do voo. Além disso, o Boeing 787 é um avião que consegue ser extremamente seguro. Apesar daqueles problemas que o 787 teve no início da sua vida, nenhum acidente foi relatado. É um avião que ele passa em tempo real as condições dele mesmo para manutenção. Então, quando o avião chega em solo, a manutenção sabe como tomar atitudes na aeronave para, vamos dizer assim, consertar erros que tem. E isso reduz bastante o tempo de serviço também no avião quando ele está em solo. Isso é muito comum nas aeronaves hoje em dia, no 737 MAX, no A320neo da Azul, a gente já falou isso no canal, clica aqui para dar uma olhadinha, quando a gente foi lá no centro de manutenção da Azul, mas na época que o 787 surgiu, ali em 2009, quando foi seu primeiro voo, isso era uma novidade bastante grande. Poucos aviões nas frotas das companhias aéreas do mundo inteiro tinham esse tipo de recurso para a equipe de manutenção, que com certeza oferece mais segurança. Uma outra coisa muito legal que só aeronaves com fly-by-wire possibilitam é ele ter um software de voo aprimorado que ele detecta quando você tem uma turbulência a bordo, vamos dizer assim, e isso vai dar uma flutuada ali, dar aquela bagunçada a bordo. Ele consegue compensar isso somente atuando nas superfícies aerodinâmicas sem interferência nenhuma do piloto, então ele diminui aquela sensação de turbulência. E o que eu falei anteriormente da fuselagem de material composto, ele também permite voos mais altos. Como essa fuselagem ela consegue aguentar pressurizações mais altas, com maiores forças envolvidas, ele também consegue voar 43 mil pés, 42 mil pés, 41 mil pés, que provavelmente 41 mil pés vai ser a altitude do voo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Acho que eu falei demais para vocês, mas eu quero embarcar e sentir um pouco de como é a experiência de voar no Boeing 787 da Latam. A classe executiva do Boeing 787 dispõe de assentos que reclinam em 180 graus. Bom, pelo menos a minha parte eu achei esse assento e o sistema de entretenimento também bastante parecido com o que a Azul e a TAP oferecem também nos seus aviões A330
Neo. Inclusive o sistema de entretenimento é fabricado pela Panasonic. Lógico que aqui nós temos várias padronizações diferentes entre as duas companhias, na verdade as 3 companhias aéreas, e a Latam tem um amplo catálogo de filmes, músicas, séries atuais, filmes atuais. Então essa é uma parte que eu gostei bastante do sistema de entretenimento, porque ele oferece um conteúdo bem atual e que com certeza vai agradar a muitas pessoas. O assento é feito de uma espuma um pouquinho durinha, normal nesses assentos Recaro, que são mais slim, mais finos, né? Mas nem assim eles deixam de ser confortáveis. Na realidade, é um assento excelente para dormir, é um assento que dá para fazer muita coisa, mas tem um truquezinho ali para quem dorme de barriga e quem dorme de lado, na própria regulagem do banco, para não deixar ele, vamos dizer assim, abalar tanto, né? Ficar tão ruim assim para quem dorme de lado. Não dá para voar no 787 e não destacar a enorme janela da aeronave, os controles eletrônicos dessa janela, e também uma coisa muito curiosa que nós não vemos em outros aviões, é que todo o comando do overhead, aquela parte superior que fica acima da nossa cabeça com as luzes, e o ar-condicionado não, porque ainda é mecânico, é manual, você ainda tem que fazer a regulagem ali girando aquela partezinha que sai ar. Porém, para acender as luzes você tem que ir direto no sistema de entretenimento e acender a luz, e assim como você também tem a opção de regular a intensidade. Para chamar a comissária também é pelo sistema de entretenimento da aeronave. Não tem como você apertar um botão, vamos dizer assim, no teto, né, na parte superior, e chamar uma comissária. Tudo é automatizado. Os botões, inclusive, de regulagem dos assentos são touchscreen, né, são já modernos, bem do jeito que a gente pensaria que é numa aeronave desse tipo. Também tem vários porta-trecos, eu utilizei alguns deles para guardar minhas câmeras durante o voo, né, para não deixar muito solto e também não ser perigoso para outros passageiros as câmeras soltas, né, então utilizei desses porta-trecos. Temos uma mesinha gigante que, para o serviço de bordo que é oferecido numa classe executiva em voo internacional, é mais do que suficiente para uso, cabe o notebook perfeitamente. Além disso, falando em notebooks e dispositivos eletrônicos, nós temos 2 saídas USB com alta velocidade de carregamento, ou seja, alta amperagem, e também temos uma tomada 110 volts, que eu acho um ponto super positivo porque ela está disponível, seja na classe executiva, seja na classe econômica. Antes de ir para a classe econômica, que eu acabei de falar aqui, vamos falar um pouco do conforto a bordo. O ar-condicionado do Boeing 787 é um dos mais fortes que eu voei até o momento. Apesar dele ter aquele esquema da umidade ser maior na cabine, o fato do ar-condicionado ser extremamente forte é um ponto negativo que eu acho os tripulantes têm que realmente tomar cuidado de quão forte esse ar está na cabine. Em compensação, o sistema de pressurização da aeronave é excelente, um dos melhores que eu vi até hoje, juntamente com os E-Jets de segunda geração da Embraer. E ele possibilita que a altitude da cabine, né, a altitude da fuselagem ali, seja menor em comparação com outros aviões, como o A330, o A340 da Airbus e o próprio Boeing 777 que a Boeing. É um sistema que logo depois da decolagem começa a pressurizar a cabine e ele para cedo de pressurizar. A gente subia até o nível de voo de 39 mil pés na volta, que foi o mais alto que voamos com o Boeing 787, e mesmo assim eu não notei que depois dos 15 mil pés a aeronave dava uma pressurizada a mais. Praticamente a alteração de pressão na cabine para de acontecer ali por volta dos 15 mil a 20 mil pés. Isso melhora bastante o conforto. Indo para a classe econômica, aqui eu quero ressaltar uma coisa muito legal, é que na classe econômica nós temos o mesmo sistema de entretenimento praticamente da classe executiva, exceto pelo controle que existe no assento da classe executiva e não existe na classe econômica, e a indisponibilidade de alguns jogos no sistema. Isso pode não agradar muito as crianças. Fora isso, é um assento também do tipo Recaro, muito semelhante ao utilizado pela Azul, só que aqui a gente tem um assento de tecido. E este, mesmo na classe econômica padrão que eu voei, sem ser a Extra Economy, a Premium Economy, que tem um espaço adicional para as pernas, eu achei muito adequado a reclinação do assento. Porém, eu achei bem ok o espaço que nós temos ali para as pernas. Não é dos destaques da aeronave, não é o melhor que eu já vi, porém é suficiente para um voo de até 10 horas, por exemplo. Assim como lá na frente, que eu disse para vocês que não tem botões no teto, né? A gente tem só o botão lateral ali na janela para regular a intensidade da luz que entra dentro da cabine da aeronave. Nós não temos botões para chamar a comissária nem para acender as luzes de leitura. Não poderia faltar da avaliação geral. Também eu gostei muito do espaço para o bagageiro do Boeing 787. Vale ressaltar que é um dos maiores que tem no mercado atualmente. Na classe econômica nós também encontramos uma tomada somente USB de carregamento rápido em comparação com as duas que temos na classe executiva, e também encontramos
uma tomada 110 volts, que eu acho excelente a disponibilidade desse tipo de tomada, também na classe econômica e por assento por passageiro a bordo. Aqui vale destacar um sistema que o Boeing 787 tem e a gente sente durante o voo, né? Que é um software que ele evita que o efeito da turbulência seja muito grande na aeronave. Basicamente ele usa as superfícies aerodinâmicas do avião para compensar essa variação de altitude e também de direção da aeronave e tenta deixar o voo mais estável. Como eu citei no vídeo, estou aqui com o comandante Harley novamente, que vocês vão ver ele em breve em outro vídeo sobre o Boeing 777. Ele fez recentemente essa migração, né, de treinamento para também poder pilotar o 787. Ele vai explicar algumas coisas de quais as diferenças de um treinamento reduzido, que é o treinamento que ele fez, né, de transição do 777 para o 787, e também como que é realizado para os pilotos entrarem e poder pilotar essa aeronave que é nova na frota da Latam. Brasil, no caso, tá? Falei a brasileira, que a chilena já usa tem um tempinho, tá? Harley, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Como é que tá? Bom, esse avião, ele é muito similar, como eu te disse na última vez que a gente esteve junto, esse avião ele é muito similar ao 777. Então, a transição de um equipamento ao outro, ela é muito simples, né? A gente não faz um treinamento inicial, treinamento de adaptação, essa é a palavra certa. Então, a gente faz uma adaptação do 77 para o 787. Apesar das disposições de tela serem um pouco diferentes, quando você dá uma primeira olhada, ela é muito similar, ela tem a mesma funcionalidade do 77. Aqui os sistemas, os lugares onde ficam os sistemas no painel superior, é o mesmo do 77. Então a transição ela é muito tranquila. A diferença, a gente faz um ground school, um treinamento solo, onde a gente revisita todos os sistemas e as pequenas diferenças, onde tem o 787 versus o 777. O simulador é um simulador mais curto, a gente faz 5 sessões de simulador, 4 em treinamento e um check. Se a gente fosse fazer o inicial, ele giraria entre 15 e até 20 sessões de simulador, ou seja, a gente reduz bastante o número Cada de sessões. sessão é quantas horas mais ou menos? 4 horas. 4 horas. São 4 horas de simulador. E depois o treinamento em rota também, que é um treinamento bem mais curto do que o treinamento inicial. Todos os pilotos que vêm para o 787, eles já vão no mínimo há 5, 6 anos do 777, são pilotos muito experientes. A adaptação aqui é muito tranquila. A forma de voar, o handling do avião, o lugar onde as coisas estão nos manuais é o mesmo do 77. Então é apenas um curso de familiarização. É uma transição muito tranquila. E, comandante, quais rotas que essa aeronave pode operar na frota da Latam? A gente sabe que primeiro a gente está fazendo um São Paulo-Manaus aqui, né? Que é a rota que a tripulação está usando para fazer treinamento, e depois ele vai entrar em Madrid. Considerando que são 4 aviões inicialmente, quais são as rotas que eles podem cumprir? Hoje a gente faz o Manaus, a gente começa o Recife, dia 15 também, 15 de novembro, se eu não me engano, a gente faz no Recife, e a gente tem planejado rota inaugural internacional, o Madrid. E aí depois, à medida que os outros aviões forem sendo incorporados à frota, a gente vai entender qual seria a melhor rota para alocar esse equipamento. Esse avião, comandante, ele complementa bem o Boeing 777? São aviões que se complementam, eu acho que essa palavra... Considerando que a gente estava falando ontem de 410 assentos, esse é um avião de 300 lugares, o 777 ele tem uma capacidade maior de passageiro e carga, por isso a importância de você ter o avião certo na rota certa. Não adianta a gente colocar um 777 numa rota onde não tenha demanda para 410 passageiros, mas tem para 300 passageiros. E o ganho de eficiência nesse avião é que na rota certa ele é muito mais econômico do que um avião da mesma categoria. Ele chega a gastar 25% a menos de combustível, né? A motorização dele é uma motorização muito moderna, baseada em redução de consumo de combustível e redução de ruído também, o que tem um impacto grande na operação, principalmente na Europa, onde os aeroportos são muito controlados em relação a ruído. O que a gente chama de câmera de segurança, onde a gente tem acesso à entrada do cockpit. A gente tem a visão da galley da frente, né? Toda essa movimentação, e quem está acessando o cockpit. Aqui é o que a gente chama de moving map, a gente deixa essa tela no chão enquanto para nos ajudar a taxiar. Aqui tem um mapa do aeroporto. Aqui você entra nos sistemas do avião e você vai em todos os sistemas, sistema elétrico, sistema hidráulico, o de combustível. Ele divide a tela, né? Ele divide a tela. Isso é bem legal. O sistema de ar-condicionado, as portas. Aqui a gente tem noção de todas as portas que estão abertas, se elas estão armadas, com os esqueletos armados ou não. Trem de pouso, pressão e temperatura. Aqui ele não mostra temperatura, ele mostra um índice de temperatura. Controles de voo,
Aqui, EFIS Display Panel, ele substitui esse painelzinho em caso de falha. Aqui é uma página de manutenção, onde a manutenção tem acesso aos sistemas do avião. E aqui, diferente dos outros aviões, que a gente tem um painel de circuit breaker aqui atrás, como esse painel ele não está aqui, ele fica lá embaixo, a gente tem acesso e sabe que nenhum circuit breaker está tripado. Vocês podem desativar o A gente consegue desativar o circuit breaker por aqui, sem fazer precisar reset daquele método antigo puxado, né? Você faz um reset automático por aqui. Essa é a página de comunicação, onde a gente fala, onde nos voos cruzando o Atlântico, a gente faz a comunicação com os órgãos de controle. Né? Você pede a sua clearance por aqui, solicita pushback, ATIS, então tudo a gente faz via CPDLC. É um avião que tem tem bastante funcionalidade aqui. Então, comandante Haller, assim, imaginamos que essa questão da habilitação facilita muito a integração entre os dois aviões na frota, né? O 777 e o 787 também. Sim, esse é um ponto super importante para a gente ter implementado esse avião no Brasil. Um piloto ele voa os dois equipamentos. Isso facilita a operação. Imagina, eu tenho um voo saindo de 787, eu posso ter um piloto de reserva que voa os dois equipamentos e ele vai cobrir tanto um voo de 87 quanto um voo de 777. Isso traz eficiência para a nossa operação. E pensando nos treinamentos recorrentes também, eu preciso treinar um piloto a cada ano em apenas um equipamento, na verdade dois, que é o 7787, mas como tem essa similaridade e comunalidade de frota, ele faz apenas um treinamento no ano. Se eu tivesse um outro piloto no outro equipamento, a gente teria mais custo de treinamento. Então tem uma redução significativa de treinamento em operar um piloto operar os dois equipamentos. Comandante, última pergunta aqui nossa. Quantos aviões desse a Latam Brasil planeja ter na sua frota? Hoje a gente tem um, que é esse avião que a gente está voando, e a gente pretende incorporar no próximo ano mais 3. Mais 3? E aí a gente deve fechar o ano de 2022 com 4 787-900. Vocês planejam também operar em conjunto com a Latam Chile? Os outros aviões eles operam em conjunto, são aviões que a gente vai operar no regime de intercâmbio. Né? Sim, ok, então. Muito obrigado. Obrigado, Pedro, mais uma vez, né? Mais uma vez, vocês vão conferir, pessoal, que esse vídeo sai antes, né? Do voo do 787 e o do 777, que a gente fala da história do avião, sai depois. O comandante Haller, também habilitado no 777, explicou bastante coisa pra gente sobre a aeronave. Obrigado, Pedro. Obrigado pela visita e bom voo pra nós, né? Bom voo pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra Manaus.